Livre mercado. O mercado ele é livre, de fato, ou ele deve ser livre? Por que ele deve ser livre? Ou em que contextos eu estou falando de liberdade? Quando a gente fala de liberdade do mercado, em geral existem dois tipos de defesa do livre mercado. O livre mercado ele deve ser defendido por uma questão utilitarista. E aí eu tenho um vídeo aqui ou aqui sobre utilitarismo, quem não assistiu pode assistir. Na ideia de que o autointeresse, a ambição e o direito à propriedade garantem um ambiente econômico para que haja progresso científico, progresso econômico e bem-estar. Se não houvesse a liberdade e a garantia da livre troca e da propriedade privada, dificilmente alguém iria investir seu dinheiro na ciência ou no desenvolvimento tecnológico para fazer novos produtos e, a partir desses novos produtos, ter mais bem-estar para as pessoas. Se a gente comparar a nossa sociedade de hoje e os confortos que a vida moderna nos traz, a gente pode até dizer que nossa vida é mais confortável do que a vida dos reis da Idade Média ou do que dos faraós do Egito ou qualquer outro nobre ou rico ou alguém que estivesse no topo da cadeia, no topo da sociedade em uma determinada época ou lugar. Isso pode ser uma defesa, essa defesa utilitarista da sociedade de livre mercado ou da economia de livre mercado, são coisas diferentes. E existe também uma defesa libertária, a ideia de que mercados respeitam a liberdade individual de quem compra e de quem vende. E se não faz mal a ninguém, que mal faz? Então são duas defesas possíveis. E a partir dessa ideia de que mercados levam as pessoas ao bem-estar, ou de que mercados devem ser livres simplesmente pelo direito de troca, o direito à livre troca, são as duas defesas possíveis. E aí a gente vai analisar agora nesse vídeo se isso é verdade ou não, se existe essa coisa chamada livre mercado. E aí tem um economista sul-coreano chamado Ha Chong-jang, eu vou botar o nome dele aqui, a foto, e ele escreveu um livro chamado 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. E o primeiro capítulo do livro dele é bem interessante, que ele é intitulado Não existe algo como um livre mercado. E eu achei interessante, achei provocativo isso, porque em geral a gente só escuta falar livre mercado, etc. E quando ele diz assim, simplesmente não existe algo como livre mercado, é a primeira objeção que eu verifiquei em cima dessa ideia de livre mercado. E nesse sentido, ele faz 4 observações, ou pontua 4 elementos para dizer que não existe de fato um livre mercado. A primeira é que mesmo numa sociedade de livre mercado, existem regras, e essas regras elas devem ser cumpridas para que aquele mercado funcione. Nesse sentido, existem regras, por exemplo, com relação ao que você não pode vender. E aí é a primeira regra de um determinado mercado. Por exemplo, você não pode vender drogas, você não pode vender órgãos humanos, em tese você não pode vender votos, empregos no governo, decisões judiciais. Em alguns países você não pode vender bebidas alcoólicas. Existem regras com relação à comercialização de medicamentos. Então, mesmo que a gente diga o mercado deve ser livre, o mercado cumpre regras, e algumas regras que são estabelecidas até mesmo pelo próprio mercado, que é o segundo tipo que ele fala, que é relativo a quem pode participar do mercado. Por exemplo, se eu falo do mercado de trabalho, existe um limite de idade, uma idade mínima a partir do qual eu posso trabalhar. Existem licenças para exercer profissões, eu preciso ter um diploma de engenharia para pleitear um conselho de engenharia, uma carteira profissional para exercer a minha profissão. A mesma coisa um médico precisa de um diploma para poder ir ao conselho de medicina, pedir o seu registro e poder trabalhar. Do ponto de vista das empresas, existem áreas, como por exemplo a área financeira, que exigem um capital mínimo para você entrar num determinado negócio. Existem exigências para você abrir o seu capital. Se tem uma empresa grande e você quer abrir esse capital na Bolsa de Valores, existe uma série de regras que o próprio mercado impõe para quem quer abrir o capital na Bolsa de Valores ou para quem quer abrir uma determinada empresa. E não são regras apenas vindas do Estado, são regras do próprio mercado. Existem também a terceira tipo de regras que o Chang fala,
são os direitos as condições de negociação, que dizem respeito ao direito de troca de produtos, a garantia de produtos, o zoneamento de ponto de vendas. Nesse caso é uma coisa mais estatal, mas as outras têm mais a ver com a relação entre quem compra e quem vende. Tanto a punição à empresa, no caso dela não cumprir o seu papel, quanto a punição do consumidor não cumprir o seu papel, que é o papel do pagador, né? No caso, uma pessoa inadimplente deve ser punida de alguma forma e existem regras também para isso. E ele diz até o seguinte, que o preço das coisas não é livremente determinado pelo mercado. Existem questões políticas, por exemplo, o salário, o valor do salário, ele interfere no preço dos produtos. E o valor do salário nos países ricos, ele não é determinado livremente, ele é determinado pela questão das leis de imigração. Leis de imigração que a maioria dos liberais, não os libertários, mas os liberais, eles são a favor, né, que se mantenham, que deve existir ou cotas de imigração ou barreiras à imigração. Por que a imigração tem a ver com o salário? Porque locais em que é mais atrativo viver, por ser mais seguro ou por ter uma qualidade de vida melhor, atrai muito imigrante. E essa atração pode atrair pessoas qualificadas de países pobres, e essas pessoas indo para esse novo país, elas estão aptas, digamos assim, elas têm a tendência de aceitar salários menos vantajosos. E aí, nesse sentido, com mais gente vindo para os países ricos, a tendência dos salários era reduzir. Então, nesse sentido, até mesmo o preço das coisas, porque ele tem relação com os salários das pessoas, é determinado não pelo mercado apenas, mas por outras influências, inclusive a política de imigração de um país. Então, a partir dessa análise desse economista sul-coreano, que ele trabalha na universidade na Inglaterra, não existe a ideia, né, de livre mercado. O que existe é o seguinte: a sensação de liberdade a partir do princípio de que eu concordo com aquelas regras. Se eu concordo com essas regras, eu me sinto livre em segui-las, ou nem percebo que estou seguindo. Por quê? Porque é natural de mim seguir já aquelas regras. Quando eu vou achar que uma regra está, digamos, cerceando a minha liberdade, é quando eu não concordo com essa regra. Então, não é mercado livre ou mercado não livre. Nem o mercado é totalmente livre, e a minha sensação de liberdade ela é uma sensação subjetiva de concordância ou não com a regra, e não a ausência de regras. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira objeção à ideia de um mercado livre. A segunda refere-se à ideia de que alguns bens têm um certo nível de nobreza e que, se eles forem comercializados a partir de uma troca financeira, eles são corrompidos em sua essência. Algumas coisas têm a ver com virtude cívica e com o bem comum. Então, por exemplo, a França tem dentro do seu exército uma legião estrangeira. E a legião estrangeira ela é considerada, dentro da ética militar, como um mercenato. Em vez de eu lutar pelo meu país ou pela minha bandeira, eu estou lutando pela minha própria sobrevivência financeira, pelo dinheiro que eu estou ganhando como salário. E a ideia de que o patriota é aquele que vai lutar pelo seu país, ou até mesmo um outro exemplo que o Michael Sandel dá dentro do seu livro, é a ideia, por exemplo, da barriga de aluguel. A barriga de aluguel ela pode existir, mas se ela for gratuita, vai ser uma coisa mais nobre do que se for paga. E tem ainda algumas pessoas nos Estados Unidos que estão barganhando a ideia do ter um filho concebido por outro. Digamos que a mulher não pode ter o filho, ela não pode gerar por algum motivo, mas ela tem um óvulo, vai juntar com o espermatozoide, e aquele embrião ele vai ser implantado em alguém que vai cobrar um valor por isso. Isso em si já seria, aos olhos de Michael Sandel, e até no meu também, um comércio injusto, um comércio meio... comércio feio, vamos dizer assim. Não seria algo entre as coisas mais bonitas do mundo. E existem pessoas que, nos Estados Unidos, as taxas cobradas são muito caras, por isso, para você ter um filho para alguém. E existem pessoas na Índia que, por questão de necessidade,
podem ter um filho de alguém por um valor muito mais baixo. E aí tem vários americanos ou pessoas de países desenvolvidos buscando pessoas em países subdesenvolvidos para gerar os seus filhos, no caso de barriga de aluguel, porque nesses casos é mais barato do que um compatriota ou alguém que mora no país desenvolvido também, porque vai cobrar uma taxa mais cara, ou seja, eu estou barganhando o valor de alguém que vai gerar o meu filho. Eu acho isso um pouco feio do ponto de vista humano. Então, é por essa razão que o Michael Sandel, e eu concordo com ele, que quando ele diz que alguns bens eles se tornam menos nobres, eles são corrompidos quando envolve transações financeiras. E ele parte também do princípio, e esse é um princípio trazido até por outra filosofia, que é a filosofia de John Rawls, que é outro americano, que diz o seguinte, que o mercado ele não é justo a partir do ponto de vista em que as pessoas não estão em igualdade de competição. Então, se não existe igualdade de competição, essa injustiça, digamos assim, ela macula a relação que deveria ser, digamos, equilibrada pela mão invisível. Então, se nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida, o resultado final das coisas não é justo. Eu vi até alguns comentários sobre o Uber, por exemplo, as pessoas dizendo, não, mas o motorista, ele ganha pouco, mas ninguém é obrigado a trabalhar no Uber. Ninguém bota um revólver na cabeça de um indivíduo para ele trabalhar no Uber. Não, de fato não. Não existe uma arma na sua cabeça, mas tem uma pilha de contas a pagar, muitas vezes. E muitas vezes por deficiências, não por escolha do indivíduo, mas por questão de oportunidade, deficiências de formação, ele não tem muitas opções. Então, entre ficar desempregado ou pegar um emprego mais ou menos, por exemplo, um emprego que não vai pagar tão bem, por exemplo, a pessoa vai escolher esse emprego porque pelo menos vai dar um alívio em pagar as contas. Então a ideia é a seguinte, é que quando eu não tenho liberdade de escolha, quando eu não tenho muitas opções, a ideia de liberdade, ela não é tão livre assim, né? A ideia é que para quem tem poucas alternativas, o mercado não é realmente livre. Então, para quem que eu estou pensando na liberdade nesse sentido? Se eu penso do ponto de vista da imigração, a liberdade de alguém emigrar e interferir nos salários de alguma localidade rica, alguém de um local pobre para um local rico, ou a liberdade de um empresário agir da maneira que ele quer, ou a liberdade dos indivíduos de fazer escolhas. O Partido Conservador diz que o mercado deve ser livre, portanto, o estado de bem-estar social e o custo que ele tem, o Partido Conservador americano ele diz que o estado de bem-estar social ele é uma distorção do livre mercado e, portanto, é injusto. Já o Partido Democrata ele diz o seguinte, que quando a pessoa escolhe trabalhar, um indivíduo para a empresa A ou B ou C, o fato dele estar desesperado faz com que as suas escolhas não sejam tão livres. Então, a defesa da liberdade de escolha é uma defesa libertária também. A liberdade do ponto de vista do trabalhador e não do ponto de vista das empresas. Então, aí, nesse sentido, o economista que eu falei agora há pouco, o Rajon Cheng, ele diz o seguinte, é liberdade para quem? Não é a questão de ser mais ou menos livre, é quem eu desejo que seja livre nessa questão. E aí a sensação de liberdade ou não vai depender somente da questão de eu concordar, mas de que grupo ao qual eu pertenço. Se eu pertenço ao grupo de pessoas que me identificam mais com patrões, eu vou entender liberdade como a liberdade empresarial, e se eu for de um grupo de pessoas mais ligadas aos trabalhadores, se meu pai for, se minha família, os meus amigos fizer parte desses grupos, eu vou entender a liberdade como a liberdade, o aumento da liberdade de escolha desses indivíduos. Então não é questão de mais ou menos liberdade, é para quem eu estou escolhendo essa liberdade, para quem eu estou vendo essa liberdade. Nesse sentido, existem dois autores que eu vou trabalhar nos próximos vídeos, que também são autores libertários, mas que ele definem liberdade de outro modo. Um primeiro é John Rawls, que eu já falei, que ele define liberdade a partir do princípio da equidade.
Enquanto não houver equidade, ou seja, uma igualdade de fato entre as pessoas, não existe liberdade, porque os resultados do mercado, eles vão estar viciados a partir de pessoas que partem de pontos de partida diferentes. E outra visão é a visão de Immanuel Kant, que é uma visão de que a liberdade não a liberdade de fazer o que eu quero, mas é um outro conceito que eu vou falar mais na frente. Eu vou linkar o vídeo aqui depois, ou aqui, eu não sei de que lado fica. Ok? A ideia de que, como seres humanos são livres, eu devo tratá-los com respeito. Por fim, e aí já um terceiro autor, uma terceira fonte de críticas ao livre mercado, mas não simplesmente ao livre mercado, mas a ideia de que saímos de uma economia de livre mercado para uma sociedade de livre mercado, onde cada vez mais as coisas são vendidas a partir de dinheiro. Não só a ideia que no Brasil já é uma ideia até meio que um conceito meio que aceito pela sociedade, a ideia de você comprar saúde, de comprar educação, de comprar alguns bens, comprar segurança, comprar a liberdade de ir e vir. E em alguns países, eu morei num país considerado de primeiro mundo, eu morei na França, tive essa oportunidade, e para os franceses a ideia de botar o seu filho na escola pública, ou de ter, na escola privada, ou de ter um plano de saúde, é uma ideia que para eles parece um tanto estranha do ponto de vista cidadão. Assim, como assim? Ela se sente um pouco corrupta de fazer isso. Então, para nós, a gente já tem uma normalidade. Nós, assim, pessoas que estão na classe média para cima, né? Quanto mais o acesso de coisas depende do dinheiro, maior o impacto das desigualdades sociais. Por exemplo, se o dinheiro, ou a posse de muito dinheiro, que proporcionar apenas acesso a bens luxuosos, e essa for a distinção entre os ricos e os pobres, a questão do luxo, as desigualdades sociais elas são menos problemáticas. Mas quando não só o luxo, mas saúde, educação, segurança, moradia, quanto mais aumenta o número de coisas que o dinheiro pode comprar, ou que é necessário dinheiro para acessar, maior o problema da desigualdade, porque não é só o luxo que vai ser impactado, mas também a vida cotidiana, a vida ordinária. E aí, nesse sentido, tem um outro grupo de autores, o Robert Skidelsky e o Edward Skidelsky, eles escreveram esse livro aqui, Quanto é Suficiente, e eles falam num livro, uma terceira crítica, mas não necessariamente à sociedade ou à economia de livre mercado, mas é uma crítica à própria ideia de felicidade ou de prosperidade trazida pelo capitalismo. A ideia de que chegamos lá, né, ou seja, o que foi esse lá, mas mesmo assim não encontramos satisfação. E porque a ideia, o argumento deles é de que o avanço do conforto material permitido pelo capitalismo de livre mercado realmente nos levou a condições materiais melhores até do que os faraós, do que os reis da antiguidade. E nesse contexto, muitos libertários argumentam de que as diferenças sociais são pouco problemáticas, ou elas não são um problema de jeito nenhum, porque elas são frutos da liberdade de troca, né? Mas a maioria dos libertários não argumenta nesse sentido, argumenta no sentido de que existe um efeito de gotejamento. Se você quiser fazer o pobre menos pobre, é necessário fazer o rico mais rico. Quando o rico é mais rico, existe um efeito de gotejamento que vai chegar e vai tocar até os mais pobres. Eu acho esse um argumento um pouco frágil, até um pouco cruel. Eu não sei se a pessoa realmente acredita nisso quando diz, ou se é um argumento em que a pessoa, quando fala, ela mesmo não acredita, é só uma maneira de justificar ou justificar-se. Francamente, para mim, esse argumento ele é refutado simplesmente pela crueldade dos fatos. Isso não é verdade. Não existe, portanto, essa ideia de que as desigualdades
não são um problema, porque quanto mais o rico for rico, mais o pobre vai ser menos pobre. Me parece uma espécie de delírio, um delírio libertário, um delírio liberal. E por fim, o que acontece também é o seguinte: os comportamentos que um indivíduo tem que desenvolver para o alto avanço econômico são um tanto viciantes, tornam uma pessoa viciada em trabalho, viciada em competição, viciada em uma série de coisas que vai fazer com que ela não tenha as capacidades e as sensibilidades necessárias para aproveitar dos meios materiais que ela obteve. Então, muitas vezes você chega a um determinado conforto material e, em vez de gozar da vida, de uma boa vida, continua querendo mais e mais e mais e mais. E aí, no final desse processo, a pessoa acaba perdendo o sentido do que ela está procurando realmente. Se ela vive para os bens ou se ela vive para obter os bens ou se ela vive para desfrutar dos bens obtidos. Então, esse é um outro aspecto que os libertários não levam em conta, que é a perda da liberdade a partir do momento em que eu mesmo me escravizo em prol do avanço material. Então, isso é uma outra reflexão que é importante ser feita, que muitas vezes os libertários não consideram. Consideram, bom, ele é dono de si mesmo, só que a partir do momento que eu me torno viciado eu perco o controle de mim dentro desse contexto, eu perdi a minha própria liberdade, eu não consigo parar. Bom, são essas as reflexões que eu tinha para fazer sobre a abordagem libertária. Tem muita coisa interessante. A defesa da liberdade individual é uma defesa muito bonita, e eu vou ser bem sincero, eu me vejo como libertário, mas dentro do contexto, a liberdade do indivíduo de ser o que ele quer, a liberdade de expressão, as liberdades individuais. Mas eu penso, pessoalmente, que a liberdade econômica total, ela tende a restringir as liberdades pessoais, seja do rico quando ele se torna escravo da sua própria riqueza, seja do pobre quando ele não tem opções e aí ele tem que, digamos, vender sua força de trabalho por preços irrisórios, se submeter a condições de trabalho degradantes. E aí essa ideia de liberdade, ela é um pouco, digamos, liberdade deturpada, liberdade cerceada, porque eu não tenho muitas opções na minha vida. Beleza, pessoal? Essa é a minha reflexão nesses 2 vídeos sobre libertarianismo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no curtir aqui, compartilha. E até o próximo vídeo. Espero que sem tanto intervalo entre um e outro, tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau!